Olá pessoal, estamos aqui para mais uma apresentação nesse projeto gratuito para a gente dar enfoque nas questões jurídicas decorrentes do Covid-19, decorrente da pandemia causada pelo coronavírus. Tá ok? Então hoje nós vamos dedicar essa apresentação ao processo penal, desde a questão, vamos falar um pouquinho da infância, né, e juventude, vamos dar um enfoque maior para a questão do processo penal como um todo, principalmente o que afetou na área da prisão preventiva e da prisão pena, né, aqueles que já estão condenados e cumprindo pena, principalmente no regime fechado, mas vamos falar como um todo, principalmente a partir da recomendação 62 do CNJ, tá ok? Então, sem maiores delongas, vamos passar para a nossa apresentação de hoje. Me chamo Mário Esbalqueiro, juiz de Direito, professor da Escola da Magistratura aqui em Campo Grande. Atualmente estou numa vara criminal especializada, né, em execução criminal. E a gente vai falar, então, o que foi afetado no processo penal brasileiro a partir da pandemia, dessa situação de calamidade sanitária. Ok? Vamos lá, a nossa quinta apresentação. Para quem não assistiu às outras, fica a dica. A primeira, a gente fala de questões econômicas, mercado de trabalho, manutenção de vínculo de emprego. Na segunda, a gente fala em uma nova realidade do trabalho, né, do profissional do direito, principalmente para o advogado. A terceira, a gente fala nas influências acarretadas no direito de família, principalmente a questão de alimentos, da separação em si, das medidas urgentes, audiência e prisão civil. Na última realizada, foi a quarta apresentação, nós falamos em direito obrigacional, contratos, questão de financiamento bancário, residencial, de veículo, teoria da imprevisão. Fiz uma análise crítica da teoria da imprevisão, que eu discordo em boa parte do que tem sendo falado. Na questão do direito civil, na questão do consumidor, a situação é um pouco mais tranquila. Falamos em relação de consumo, na questão de prestação de serviços de ensino. E hoje nós vamos falar de processo penal, né, que particularmente é a área que eu mais gosto, é a área que eu trabalho, que eu leciono aqui em Campo Grande. Tá ok? Então vamos lá. Que nós vivemos uma situação de pandemia sanitária, não se discute. Porque seja a OMS, seja a legislação brasileira pela Lei 13.979, reconhece que nós vivemos uma situação de maiores cuidados, uma situação excepcional, emergencial, já vigente, mas vai passar. Dentro dessa situação, nós temos, a princípio, um prazo previsto, né, lá em março, para valer por 90 dias. Né? Então, até abril, maio, junho, a ideia seria essa, uma situação excepcional. No dia 17 de março de 2020, nós tivemos a recomendação 62 do CNJ. O que a recomendação 62 trouxe? Ela fala do funcionamento do judiciário de uma forma até superficial e ela se preocupa principalmente com a questão das prisões, seja a prisão processual, seja a prisão pena. A questão das internações dos adolescentes em conflito com a lei. Fala um pouco do direito civil, né, das questões do direito civil, mas fala principalmente da questão penal. Junto com a recomendação 62 do dia 17 de março, nós tivemos uma liminar dada à noite pelo ministro Marco Aurélio, no mesmo sentido da recomendação 62, só que daí por uma decisão judicial, né, do Supremo Tribunal, onde ele também fala dessas diretrizes para que os juízes da área criminal, com competência criminal, tomem alguns cuidados com relação aos presos, tá? E inclusive é um pouco mais abrangente em alguns pontos. E daí? Né, o que aconteceu a partir daí? Essa parte, quem atua na área está acostumado, já ouviu falar, mesmo quem não advoga na área penal, sabe, ouviu da imprensa, isso foi passado. Temos a pandemia e tivemos uma situação deliberada pelo CNJ e pelo Supremo Tribunal Federal. E a partir daí, o que aconteceu? Tá? A partir daí, nós já no dia 18, 19, começamos a ter os pedidos de prisão domiciliar, de revogação de prisão preventiva, de soltura de presos que cumprem pena no regime fechado, semiaberto, aberto. E daí? Foi isso que foi dito?
Os pedidos, né, até hoje alguns são feitos assim, mas boa parte dos pedidos vem dizendo, ó, requeiro a Vossa Excelência que cumpra a deliberação do CNJ, que determinou colocar todo mundo em liberdade. Que cumpra a liminar do Supremo que falou para colocar em prisão domiciliar. Que determinou isso ou aquilo. Para quem não leu, fica a dica, né, deem uma olhada na recomendação 62 do CNJ. Ela não determina que seja colocado em liberdade. O que fala? O que foi dito na recomendação 62? O verbo utilizado é conclamar, né? É solicitar, é recomendar, é dar as diretrizes de atuação para o judiciário criminal. Tá? Então não é uma determinação. Claro que na prática é quase isso, né? Porque o CNJ trouxe a recomendação 62 e cobra se está sendo aplicado ou não, inclusive pede informações sobre o que já foi feito e tal. Mas a princípio não é uma determinação, é uma recomendação. Há críticas, né? Tem muita gente criticando que isso não seria nem matéria para intervenção do CNJ, e há gente apoiando que realmente precisa uniformizar, é uma situação que inspira cuidados, a população carcerária é muito grande, e o nosso sistema penitenciário inspira, né, cuidados em razão da falta de estrutura e superlotação. Tá? Então, primeiro parênteses, não foi uma ordem, uma determinação. Tanto é que uma deliberação administrativa, né, do CNJ e a determinação judicial da liminar do ministro Marco Aurélio, ela caiu no dia seguinte. Né? Então, primeiro, o ministro Marco Aurélio também não determinou, ele também conclama, recomenda, dá as diretrizes pedindo para que os juízes verifiquem com cuidado essa situação. E na decisão do colegiado, né, o colegiado não referendou a liminar, dizendo, ó, não dá para a gente trazer linhas gerais, isso deve ser analisado caso a caso pelo judiciário. Né? Então, só reforça que o próprio colegiado do Supremo entendeu, por grande maioria, que não era o caso de expandir no sentido genérico, ó, todo mundo vai para a prisão domiciliar, revoga-se prisões preventivas, se não é crime violento, se é isso, se é aquilo. Não foi trazido uma linha determinante, foi dito que se revise, que seja verificado dentro dessa nova realidade jurídica posta, que é a pandemia, mas que os juízes verifiquem caso a caso. É preciso cuidado, são pessoas que estão presas, e se estão presas, né, se espera que seja porque gera um perigo, porque tem autoria e materialidade com indícios fortes, porque há risco de fuga, porque há risco de cometimento de novos crimes, para tranquilizar a ordem pública e social, porque ela foi condenada a crimes graves, né, porque tem que ser mais de 8 anos ou reincidente, mais de 4 anos. Vejam, não é qualquer crime que a pessoa fica presa no país. Então, cuidado, né, a gente não pode ser irracional e agir só pela emoção. Coitado do preso, se ele pegar e dentro do presídio, como muitos argumentos trazem nesse sentido, mas de um outro lado, e a questão social. Vejo que não é qualquer pessoa, né? É uma pessoa que está presa e tem motivo para estar preso. Então vamos revisar. Dá para revisar essa prisão? Dá para a gente trocar a medida cautelar de prisão para uma outra mais branda? Será que convém aqui uma prisão domiciliar ou é um risco extremo para a sociedade? Para o preso é óbvio, né? Trocar a prisão no cárcere por uma prisão em casa sempre vai ser vantajoso. Mas estou dizendo para a sociedade. Tá? A gente vai voltar nessa crítica, eu só estou lançando a primeira pergunta, o primeiro questionamento. A gente está num ambiente acadêmico. Né? Mas eu como advogado eu peço. Não, tudo bem, a gente está num ambiente acadêmico. Né? A lealdade acadêmica reflete nisso. Eu tenho que trazer os argumentos, né? Fazer uma tempestade de informação para que você tire o seu convencimento. Não ser feita uma lavagem cerebral, como muitas vezes é feito, né? Eu trago sempre o mesmo posicionamento. É sempre um posicionamento ou muito rigoroso ou muito liberal, coitado do preso, mas e o teu conhecimento, né? A tua convicção, a tua liberdade de escolha. E é isso que nós temos que primar aqui nesses nossos encontros. Tá? Então, a liminar do ministro Marco Aurélio caiu na tarde seguinte, no dia 18, e a partir daí a gente vem utilizando como parâmetro a recomendação 62 do CNJ. Tá? Então, dentro dessa análise crítica da recomendação 62 do CNJ, a gente tem uma corrente que critica a recomendação,
dizendo que a recomendação foi além do que o CNJ podia fazer, até interferindo um pouco em questão jurisdicional, dizendo como que os juízes têm que decidir. Outra corrente diz, não, o CNJ não foi além, ele está indicando que os juízes têm que ter como norte essa situação excepcional da pandemia e a situação precária do sistema prisional estadual, que é reconhecido na DPF 347, que tramita já há anos. Né? Não estou falando da liminar do ministro Marco Aurélio, que foi de março agora e que caiu. Tá? Então nós temos essas duas correntes, e daí você, né, tem a liberdade de escolher, de acordo com o seu convencimento, se era matéria ou não para o CNJ atuar. O que nós temos o CNJ atuou e o CNJ tem cobrado dos juízes o que foi feito. Né? Vocês estão aplicando a recomendação? O que já foi feito até agora? E daí? Né? Então é uma recomendação, não é uma determinação, é uma recomendação na via administrativa, é CNJ, né? Não foi uma decisão judicial, mas o CNJ tem cobrado para saber o que já foi feito, né? O que já foi cumprido, o que tem de novo, alguém foi solto, não foi solto, quais os procedimentos tomados. Tá? Então nós temos essas duas visões, e daí você tem a sua convicção pessoal. Né? Eu venho aqui trazer os dois lados dos argumentos. De um lado, na hora de analisar a recomendação do CNJ, tá? Nós temos a recomendação, ponto. De um lado, nós temos uma corrente forte dizendo, peraí, o preso está sob custódia do Estado, então o Estado tem a obrigação de zelar pela integridade física desse preso. Se ele corre mais risco dentro do presídio, então ele tem que ser solto. Logo, peço a soltura. De quem? De todo mundo. Os pedidos chegam a rodo, né, em primeiro e segundo grau. Se eu respondi aí uma média de 1 HC, prestar informação em HC 1, 2 por semana, hoje já diminui um pouco, mas nas últimas 2 semanas eu prestava uma média de 4 por dia. Né? Então o volume de pedidos para liberação de presos foi imensa. Isso que nós tomamos aqui em Mato Grosso do Sul, algumas medidas de ofício, né? O que diminuiu um pouco os pedidos. Então imaginem a quantidade de pedidos, mas a gente vai voltar nisso mais adiante. Então eu tenho essa linha mais garantista, né, em colocar a soltura acima da questão social, e eu tenho, de outro lado, uma visão mais progressista, no sentido, peraí, realmente nós temos que ver a situação dos presos. Ponto. Né? O presídio tem como cuidar desses presos se acontecer uma infestação, uma proliferação da doença lá dentro, como vai atuar? O Estado tem um plano de controle, os juízes cobrarem que o Estado tenha isso, o MP cobrar isso, como que vai funcionar, dá para isolar, tem médico, onde vai atender, um plano de contenção e o preso doente vai acontecer o quê? Isso está na recomendação e é inquestionável que precisa ter, ainda que seja uma obrigação do executivo, né? Quem faz cumprir a pena é o executivo, o judiciário fiscaliza. Mas, e a sociedade? Peraí, né? Tem pessoas de altíssima periculosidade presas. Ah, mas ele é hipertenso. Mas e daí como é que funciona? O que vale mais? É o risco dele que é um pouco maior porque ele é hipertenso? E o risco para a sociedade de uma pessoa com 100 anos de condenação? E ele ser colocado em liberdade? Em muitos lugares foi colocado em liberdade sem controle algum. Né? Vai cumprir pena em casa. E como vai controlar? Vai cumprir pena em casa. Seja bonzinho e cumpra em casa, sem tornozeleira, sem outras medidas efetivas. Tá? Então, aqui fica as duas correntes, né? Mais uma vez, uma defendendo que deve-se preservar a integridade física do preso e colocar em liberdade porque há risco, e aqui já fica um primeiro parênteses de que isso não foi feito de início em lugar nenhum do mundo, né? Na Europa não aconteceu isso, nos Estados Unidos não aconteceu isso, começaram a discutir isso depois, né? A gente tem diretivas de Portugal recentes, diretivas de outros países europeus, mas agora, depois que a situação se alastrou, que é mais preocupante. Então o Brasil, na área jurídica, o primeiro foco foi a questão penitenciária. E daí, realmente, né, a ideia é você ficar isolado do convívio social. E esses presos, eles já não estão isolados do convívio social. Né? Essa é outra crítica. Ah, mas é que lá dentro o ambiente é insalubre, então é melhor ele ficar em casa. Essa é uma crítica favorável. Né? Então vejam que a gente tem críticas dos dois lados.
Agora, uma situação, aí o meu posicionamento, que independente de eu concordar ou não com o CNJ, não cabe aqui a mim, né, já que eu estou aqui como professor, mas como juiz também não cabe a mim criticar o posicionamento do CNJ, mas independente do que deliberou o CNJ, a questão é, eu tenho que interpretar a recomendação, eu vou aplicar a recomendação do CNJ pensando preso, sociedade. Eu não posso esquecer da sociedade e pensar só no preso. Ah, mas ele já tem 65 anos, mas ele é perigoso? Mas tem como a gente dar um mínimo de amparo para ele dentro do sistema penitenciário? Se colocar ele em liberdade, ele vai ser de alta periculosidade para a sociedade? Ele estuprava a vizinha, ele vai estar preso preventivo, eu vou voltar ele para casa? Do lado da mesma vizinha que ele foi preso porque estava estuprando a vizinha? Ele tem 3, 4 homicídios. Eu tive pedido para o cara cumprir pena mais de 100 anos, 130 anos, que foi feito pedido para cumprir domiciliar, porque ele já cumpriu 10 anos de pena, faltam só 20 no fechado, porque a gente tem um limite de 30. E vejo o tamanho da periculosidade. Só pela pena, não estou nem falando dos crimes. Crimes extremamente violentos e outros crimes, ele está preso preventivamente por um tráfico, ou ele está preso preventivamente porque ele cumpria a pena por homicídio e praticou outro homicídio. Vejo que são situações completamente diferentes. E é isso que o colegiado do STF falou. Peraí, o judiciário tem que analisar caso a caso. E a própria recomendação do CNJ fala, nos casos de crimes com violência, grave ameaça, tem que ter uma análise mais cuidadosa. Tá? E me parece que é isso que tem que ser feito. Então nós temos essas duas linhas de posicionamentos aí, mais garantistas ou mais progressistas. Só a minha crítica pessoal é que a gente não pode pensar só na relação daquele processo, daquele preso, mas eu tenho que pensar na sociedade também. Então, dentro desse dever acadêmico, a gente trouxe os posicionamentos aí divergentes, críticos, para que você forme a sua convicção. A partir do momento que eu tenho uma recomendação, uma cobrança do CNJ, tem presunção de legalidade, é uma deliberação do poder público, da administração pública em sentido lato, me parece interessante que então seja cumprido com o mínimo de cuidado, tanto com o preso quanto em relação à sociedade, pensando numa aplicação isonômica dentro do país. Porque senão, eu vou aplicar, não vou aplicar, não foi suspensa essa recomendação, Muita gente, eu conversei com alguns promotores que criticam a recomendação do CNJ, e eu falei, mas não tem um ato de suspensão, não foi judicializado isso para suspender a recomendação. Então, se não tem suspensão, ela está valendo. Eu concorde ou não, Estado de Direito, vamos com calma. Eu sempre falo nos últimos 2 meses, a Constituição não está de quarentena. Para alguns parece que está, com alguns atos um pouco abusivos. A Constituição não entrou na quarentena. Isso a gente tem que ter sempre em mente, para a gente não jogar fora toda uma construção constitucional de décadas por causa de uma situação excepcional. Vamos com calma, tá bom? E a gente chega nas situações da infância e juventude que a gente vai ver um pouquinho, ainda que não seja direito penal, processual penal, a gente vai ver um pouquinho, para não falar uma aula só disso. Dentro da infância e juventude, nós temos também uma divisão, infância e juventude parecida à área civil, dos imputáveis, que cuida das crianças e adolescentes em situação de risco, acolhimento, conflito familiar, situação de risco. E temos a infância e juventude similar à área penal, que são os atos infracionais, os adolescentes que praticam um ilícito penal, mas não é crime porque ele é menor de 18. Então é um ilícito, um ato infracional. É um ilícito legal, mas não é crime. Tá? Então as diretivas da Recomendação 62 são no sentido de revisar os acolhimentos institucionais, as crianças que estão em abrigo, se é possível que elas saiam do abrigo, porque há uma aglomeração, as medidas socioeducativas em meio aberto, aqueles jovens que praticaram ato infracional e cumprem algumas medidas que geram concentração, o que ele tem que se apresentar semanalmente numa instituição ou no fórum, para evitar isso nesse período. Revisar as medidas de internação provisória ou de quem cumpre medida de internação, que é similar a cumprir pena por prisão, para que veja se realmente esses jovens precisam ficar detidos, já que isso gera aglomeração, e segundo,
né, as recomendações médicas, essa aglomeração gera um maior risco de disseminação do vírus, logo é para se evitar essa aglomeração. Principalmente nas unidades com superlotação, que já é o que o Supremo decidiu no HC 143.988, está aí no slide, para que as unidades onde a gente tem menores de 18 anos, elas não tenham a superlotação permitida, né? Então a superlotação seria motivo para a liberação de alguns jovens. E recomenda tomar medidas para diminuir esses riscos dentro do sistema socioeducativo. Tá? Então, em linhas gerais, né, porque a gente sabe que quem atua na área criminal, às vezes também atua na área da infância, né, na área penal da infância, nos atos infracionais. Então, as medidas gerais são essas aí, preocupados em reduzir risco, reduzir a aglomeração, não permitir a superlotação, primando por esse jovem em condição de desenvolvimento, né, ele é menor de 18 anos, que ele tenha, né, sua integridade preservada. E a gente chega então ao nosso tema principal, que são as medidas sugeridas, recomendadas, direcionadas pelo CNJ para que a Justiça Penal aplique. A primeira delas é que sejam reavaliadas as prisões preventivas, as medidas cautelares, para que se verifique esse preso realmente ele precisa permanecer preso. Ele já está preso há 90 dias. Então, aquelas prisões que estão em torno dos 90 dias, ou já passou disso, que os juízes reavaliem, é preciso ficar preso ou não. Em razão, além das motivações para a prisão preventiva, eu tenho mais uma nesse período. Já que é um período da gente evitar aglomeração, diminuir o inchaço do sistema prisional, dá para colocar outra medida no lugar da prisão, ou colocar em liberdade, né, revogar a prisão preventiva. Então esse é um primeiro ponto indicado pelo CNJ. Segundo, suspender apresentações periódicas. Então aquele preso que cumpre pena em regime aberto, por exemplo, para ele não precisar, onde ele não tem casa de albergado, e ele tem que assinar uma vez por semana, por exemplo, na delegacia, no patronato, no fórum, né, no lugar onde o juiz da execução fixou, para suspender, porque é um monte de gente indo naquele mesmo local, aumentando o risco de disseminação do vírus. Tá? Aquele preso que cumpre medida cautelar, recolhido o passaporte e é colocado que ele tem que se apresentar mensalmente, quinzenalmente, em algum local, né, na polícia, no judiciário, no órgão do Estado. Também que se evite essa determinação para que se evite a aproximação das pessoas, porque seria maior o risco de contágio. Tá? Então seria o segundo item aí da recomendação do CNJ. Preocupação com grupos de risco. Terceira recomendação. Naqueles casos de pessoas com doença secundária, ou seja, a gente não está falando do coronavírus, mas a pessoa ela tem um maior grau de risco porque ela tem algumas doenças que tudo indica que aumentam o risco. Ele é hipertenso, é diabético, tem doença cardíaca grave, tem HIV, no sentido de que ele tem uma imunidade mais debilitada. Então são situações que inspiram maiores cuidados. E o CNJ diz que seja verificadas essas situações de maior cuidado, para que, se possível, colocar essas pessoas em liberdade ou numa prisão domiciliar. Tá? Então fala de doentes, grupo de risco, idoso, e fala da questão das mães, né? Seja gestante ou a mãe de criança pequena também. Essa talvez seja a mais polêmica cientificamente, né? Porque aqui a gente está falando de risco da infecção pelo coronavírus, e é bem polêmico se seria grupo de risco ou não, né, essas mulheres, mas no entendimento do CNJ seria. Quarta recomendação, sugere uma progressão antecipada, similar ao que a própria DPF 347 já sugeria antes, em casos de superlotação, e aqui repete isso. Então, naqueles casos que eu tenho muito preso, às vezes utilizando uma antecipação da progressão, uma antecipação do benefício, ele consiga sair do presídio antes, e com isso a gente diminui um pouco a lotação do sistema penitenciário. Tá? Então, fala da dispensa do requisito subjetivo e do criminológico. Aqui, altamente complexo esse tema. Né? Por quê? Porque aqui, indiscutivelmente, me parece que é tema jurisdicional. Né? Porque a lei de execução penal fala que para progredir tem que ter o requisito objetivo, que é o tempo, e o subjetivo.
né? Então eu posso antecipar essa progressão. Eu tenho uma decisão do Supremo, né, na DPF, dizendo que em caso de superlotação, em razão do sistema precário, eu posso colocar em liberdade antes. Tá? Mas e naqueles casos que essa pessoa não tem bom comportamento, poderia? Naqueles casos de crime de extrema violência, seria recomendável? Aqueles casos que o juiz motiva que tem que fazer exame criminológico porque ele tem um perfil extremamente agressivo, quantidade de crimes, penas altas, tipos de crimes com requintes de crueldade, e daí? Seria o caso? Dispensar esse cuidado em nome da pandemia? Tá? Então, cuidado. Tá? Eu, particularmente, tenho decidido que é possível a gente antecipar a progressão. Quem vai progredir, por exemplo, em maio e já dá progressão, a gente tem feito isso aqui, né, para fazer rodar mais rápido essa questão do sistema penitenciário, dar mais progressões. Agora eu tenho observado os requisitos, né, porque senão aquele preso que há 2 meses não progrediu porque tinha falta grave, ou seja, ele tinha só o tempo, mas não tinha o mérito para progredir, ficou preso. O preso que vai progredir em maio pelo tempo, eu vou antecipar a progressão e aí ele tem falta grave, mas progride assim mesmo. Né? Vejam a situação de injustiça, de falta de isonomia gerada. Né? Então eu teria que revisar todas as negativas de progressão dos últimos 6 meses. Né? Pense no volume de trabalho. Tá? Então me parece que seria uma ofensa à isonomia constitucional que se espera das decisões judiciais. Tá bom? Então, dispensar um dos requisitos, eu tenho sérias ressalvas, né? Não estou criticando a recomendação do CNJ, eu estou trazendo uma reflexão acadêmica. Tá? E no dia a dia eu tenho feito essa análise muito mais preocupado em justiça aos que ficaram porque tinham falta. Né? Porque ele foi pego com droga, porque ele avançou no agente penitenciário, bateu no colega de cela. E o cara que vai progredir em maio, eu vou antecipar a progressão mesmo que ele tenha feito tudo isso também. Vejam que são 2 pesos e 2 medidas. E os dois estão dentro do sistema em época de pandemia. Tá? Então é só uma reflexão. Claro, cada um com o seu convencimento. E a mesma coisa o exame criminológico, que normalmente ele já não é feito. Na maioria do país não tem exame criminológico para progressão, porque não tem profissionais para isso. Naqueles lugares que são feitos, como aqui em Mato Grosso do Sul, só se faz naqueles crimes de grande gravidade, aquelas penas muito altas, ou seja, são casos diferentes. São casos que inspiram mais cuidados, por isso que se faz o criminológico. Se justifica a necessidade do criminológico, que também me parece preocupante essa dispensa. Tá? A não ser que essa pandemia demore e esse exame retarde muito uma eventual progressão, mas não é isso que nós temos hoje. Tá? Que mais? Suspensão de audiências. O CNJ, na recomendação 62, autoriza que essas audiências sejam suspensas e dá como prioridade que essas audiências sejam feitas por videoconferência. Então, as audiências elas podem ser feitas online. Inclusive a audiência de custódia, que o próprio CNJ tem uma resistência a essa audiência de custódia ser feita por videoconferência. Mas, em razão de todos os cuidados necessários, em razão do coronavírus, foi recomendado que pode ser dispensada a audiência de custódia, em sendo feita preferencialmente por videoconferência. Para evitar esse contato, preso, agentes penitenciários, preso, policiais, advogado, promotor, juiz, servidores, isso durante a manhã toda, a tarde toda. Olha a quantidade de pessoas com um grau de proximidade, tá? Então, essas audiências elas podem ser suspensas, seja audiência de instrução, seja mesmo audiência de custódia, em havendo necessidade, um caso peculiar, uma reclamação, um caso mais preocupante, claro, pode ser marcada audiência de custódia. Que mais? Cuidado. Prisão preventiva. Eu vou pedir a revogação. Eu vou pedir a substituição de prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, lá do 319 do CPP.
Onde que eu peço? Para o juiz que decretou a prisão preventiva, certo? É uma prisão processual, é uma prisão no curso do processo. Ele não foi julgado, ele não tem condenação. Então eu vou pedir para o juiz responsável por essa prisão cautelar, não para o juiz da execução penal. O juiz da execução penal ele é o competente para apreciar a questão das prisões pena. Aquela pessoa que foi julgada, condenada, vem cumprindo uma prisão e eu vou pedir para que essa prisão no regime fechado seja no domiciliar. Que a prisão semiaberto, que ela seja no domiciliar para ele não precisar ficar recolhido toda noite. Para que ele não precise ir para a casa de albergado, lá no regime aberto, né, nas poucas comarcas que tem casa de albergado. Então, se for pena, juiz da execução penal, prisão processual, né, prisão preventiva, é para o juiz da vara criminal, o juiz competente no processo de reconhecimento. Por que eu falo isso? Foi muito grande a quantidade de pedidos de revogação de prisão preventiva para o juiz da execução penal. E não foram poucas as vezes que pediu para o juiz do processo e para o juiz da execução penal, né, porque vai que passa num deles. Né. Pode ser tanto desconhecimento, eu vou pedir porque o que estiver errado o juiz vai dizer que está errado, como pode ser também, né, uma prática não muito leal, no sentido eu peço porque vai que passa em algum. Né. Inclusive, como a gente toma algumas medidas de ofício na execução penal, às vezes pediam na execução penal para ver se estendia para um preso preventivo também. Né. Mas o preso preventivo, o juiz competente é do processo de conhecimento que gerou a prisão preventiva. Ok? Cuidado com a regra de competência. Tá? Então, continuando na execução penal, outras cautelas a partir da recomendação 62 do CNJ foram suspensão de visitas ou cuidado com essas visitas. Tá? O próprio DPEM também recomendou que tivesse um contingenciamento, um aprimoramento das visitas aos presos ou a vedação mesmo. O sistema penitenciário federal proibiu a visitação, né, porque normalmente o visitante é quem está mais arriscado de levar a doença, o coronavírus, para dentro do sistema prisional. E além do risco todo, né, visitante, serviço de segurança, preso, todo mundo, aglomeração das pessoas no dia de visita e assim por diante. Então, a recomendação é ter um contingenciamento ou evitar. No federal foi vedado, Mato Grosso do Sul foi vedado, sem nenhum incidente, porque foi explicado para a massa carcerária. Senhores, a visita vai precisar ser suspensa para proteger vocês mesmos. Né, para que essas pessoas não cheguem aqui com sintoma, ou sem sintoma, mas com vírus, e transmitam o vírus para dentro e se espalhe aqui dentro, com várias pessoas em grupo de risco ainda. Né? E lá dentro, muita gente junto, num ambiente menos arejado, a chance de propagação teoricamente é maior, certo? Que mais? Houve um debate, principalmente gerado pela mídia, aí, de que o CNJ fala da liberação dos presos, principalmente com a recomendação 62, e o ministro da Justiça teria dito que não é o caso de liberar preso. O preso ele já está num ambiente de separação social, ou seja, ele não está em contato com a sociedade aqui fora. Vai tirar o preso para ficar em contato com a sociedade e aí sim vai aumentar o risco de contaminação. E daí? Que lado vocês acham que tem mais razão, se dá para a gente falar isso? Eu arriscaria dizer que cada lado tem o seu ponto de razão, porque, de fato, se eu olhar para o sistema penitenciário estadual, que tenha sido a maior preocupação do CNJ, que são presídios, né, em grande parte do país superlotados, com uma estrutura precária, presos de grupo de risco, com doenças pulmonares, presos que inspiram mais cuidados, de fato pode ser uma situação mais preocupante. E o que o CNJ fala? Vamos ter mais cuidado com esse preso, porque se essa doença propagar dentro do sistema, com um monte de preso, com um monte de gente doente, ele vai precisar do sistema de saúde, que é o mesmo de quem está preso e de quem está solto. Né? Porque os primeiros cuidados podem ser feitos lá no presídio, né? Os presídios que têm área médica, mas se agravar, e o grupo de risco são aqueles que têm mais chance desse agravamento,
e ele precisar de uma hospitalização, de uma UTI, por exemplo, ele vai precisar do sistema de saúde, que é o mesmo para todo mundo, tá bom? Então, me parece que tem uma forte argumentação de fundo o CNJ ter essa preocupação, e de outro lado, me parece que o Ministério da Justiça também tem toda a razão do seu ponto de vista, que nos presídios federais não existe isso, né? O presídio federal tem toda a estrutura, é completamente diferente do presídio estadual, ele não tem superlotação, ele é formado em grande parte por celas individuais, ele tem assessoramento médico, a gente acompanha, né, presos que é determinada a inclusão federal, a situação é completamente diferente. Então não dá para comparar a preocupação do CNJ, que me parece justificável para a questão do presídio estadual, mas o presídio federal é outra realidade. E a preocupação de presos de altíssima periculosidade em razão do coronavírus irem para a rua, evadirem ou voltarem a praticar crimes, também me parece muito relevante, né, que é uma preocupação do ministro da Justiça, e que a própria recomendação do CNJ disse para que se olhe com cuidado situações mais graves. Tá? Disse, ó, libera geral. Não foi isso que foi dito lá. Tá? Então, nós temos que ter essa ressalva pensando na segurança social também. Temos que agir com responsabilidade. Eu digo nós operadores do direito, né? Seja em qual profissão estivermos. Então, a recomendação ela fala tanto da prisão preventiva, processual, como da prisão pena do condenado. Tá? E quando eu falo, né, do porquê o CNJ traz essa recomendação, eu fui buscar entender o porquê, justamente porque num primeiro momento eu disse, nossa, mas vai usar a pandemia para não cumprir a pena, porque prisão domiciliar é complicado, né? Então como é que eu vou fazer? Eu vou separar aqueles presos que realmente eu tenho prova que ele faz tratamento médico no sistema prisional, ele toma remédio, ele é hipertenso, insulino dependente, ele infartou, ele tem problemas de saúde mais complicados, ele é soropositivo, e ele não é de uma periculosidade extrema, onde eu não possa, por exemplo, colocar ele domiciliar com tornozeleira. Agora, só o domiciliar também sem um controle qualquer, me parece uma medida um tanto quanto arriscada para a sociedade. Porque a chance dessa pessoa não cumprir é enorme, né, como muitos promotores, principalmente, argumentam, ele já não cumpriu a lei penal, tanto é que está preso. Acho que ele vai cumprir quarentena, acho que ele vai ficar em casa, né? Então, me parece que é exigir um risco muito grande da sociedade. Para preservar uma pessoa, eu coloco 100 em risco, 1000 em risco. Então, tem que ter um pouco de cuidado aí, tá bom? O que nós temos visto? Aqui, nós fizemos um procedimento de ofício, foi pedido para a agência penitenciária todos os presos em tratamento médico daquelas doenças do grupo de risco, essa lista veio, nós checamos crime por crime, tirando aquelas condenações por homicídio, estupro, latrocínio, aqueles crimes mais violentos, porque argumentamos que nessa situação a gravidade do crime, a periculosidade do agente implicam num cuidado da sociedade. Eu não posso colocar essa pessoa em liberdade e colocar a sociedade em risco. Porque não quer dizer que o outro preso não vai gerar risco, mas aqui o risco é muito maior. Ele é uma pessoa com histórico violento. E naqueles outros casos, onde a pessoa ela é do grupo de risco, está comprovado que ela é do grupo de risco, porque também tem muita gente que fala que é do grupo de risco e não tem nada indicando que ela é do grupo de risco, ela só argumenta, ela tenta sair, né? Mas não traz um documento sequer. E ela não tem condenações por crimes violentos, por exemplo. Ela está presa porque ela é reincidente, né? E será que daria, então, nesses casos? É grupo de risco, não é violento, vamos colocar em prisão domiciliar. Esse foi o caminho que nós seguimos aqui. Tá? 90 dias com tornozeleira eletrônica em casa. Tá? É feita uma pré-eleição, o pessoal da central de monitoramento aqui da unidade mista de monitoramento virtual são bastante vocacionados para isso, explicam, instalam uma monitoração. Em uma semana o pessoal volta para tirar dúvida, ligam para ver se está tudo em ordem. Então, se a pessoa não cumprir, é de fato que ela não quer cumprir. Tá? Temos algumas fugas já, né? Temos algumas recapturas já, ok? Essa é a nossa experiência aqui em Mato Grosso do Sul.
onde nós nos reunimos. Então nós temos regime fechado, por exemplo. Eu como juiz da capital, temos um outro juiz aqui na capital que cuida dos presídios do interior, né, presídios menores, e temos a segunda cidade do estado, que é Dourados, que tem um juiz também cuidando da área do regime fechado. Então nós nos conversamos, padronizamos o entendimento, padronizamos o procedimento para que seja igual para todo mundo. Então a gente cuidou com os crimes violentos, cuidou com penas muito altas, pediu para a AGPEM, para a Agência Penitenciária, quais eram os presos em tratamento médico, para a gente ter segurança, né, de quem realmente faz tratamento, e cuidando dos crimes que essas pessoas estão respondendo, né, estão cumprindo pena. E a partir daí nós tomamos essas medidas de autorizar domiciliar com monitoração eletrônica. Até muita gente diz, mas a monitoração vai demorar e tal. Não é que vai demorar. Realmente no começo faltou tornozeleira e realmente foi muito preso. Então quando passa na central de alvará da agência penitenciária para controlar se ele tem outro mandado de prisão, para controlar se realmente é aquele preso, para controlar se aquela decisão não tem outra decisão em outro processo deixando ele preso. Então isso, e tudo chegou ao mesmo tempo, fora o fluxo normal de trabalho lá. Isso gerou, entupiu o gargalo, chega muita decisão para ser cumprida, não está passando tudo na velocidade esperada. Então foi isso que acarretou em muitos lugares uma aparente demora, mas em razão do grande fluxo. Mas a decisão saiu anteontem e ainda não foi efetivada, não foi instalada a tornozeleira, mas é por isso, tá? Que o fluxo foi muito grande no país todo. Então esse entendimento isonômico, tentar ser o mais justo, previsível possível, bastante interessante até para a questão de segurança jurídica, transparência com relação à sociedade, tá bom? A partir da resolução 313 do CNJ, nós tivemos autorização do home office, onde os operadores do direito comum todo trabalham de casa, processos digitais, redes informatizadas. Temos casos aqui no estado, por exemplo, da audiência feita cada um na sua casa, o advogado na casa dele, o promotor na casa dele, o juiz na casa dele, a testemunha na casa dela, utilizando aplicativos aí de videoconferência. Então nós temos que nos adequar a essa nova realidade, tá ok? Temos algumas experiências aqui com dinheiro arrecadado, os presos produzindo álcool em gel, produzindo máscara, produzindo EPI para que os profissionais da área de saúde possam trabalhar com o mínimo de segurança, já que havia uma preocupação com o déficit de material de proteção dos médicos no Hospital Estadual de Referência aqui. E isso aconteceu pelo Brasil afora. Destinação de dinheiro de penas alternativas para compra de equipamento, para compra de insumos para fabricar material de proteção, tá bom? E para a gente fechar quanto aos casos práticos, nós temos ainda a questão dos precedentes no STJ, que me parece os mais importantes. No finalzinho de março nós tivemos a concessão de liminar no HC 568-693, onde foi deliberado a dispensa da fiança, salvo engano, no caso do Espírito Santo, e isso foi estendido para âmbito nacional. Foi deliberado que, naqueles casos que foi concedida a liberdade provisória mediante fiança, e a pessoa está presa porque ainda não pagou a fiança, essa fiança deve ser dispensada e a pessoa colocada em liberdade. Normalmente ela não pagou porque não tinha condição econômica, era o caso do juiz ser provocado e dispensar se realmente não tiver condição com base no 350 do CPP, a pessoa sem condição econômica, não é motivo para ela ficar presa porque ela não tem como pagar a fiança. E nesse caso o STJ deliberou que, em razão do maior risco pela pandemia, é o caso de liberação. Outra situação do começo de abril foi uma negativa de liminar no HC 570-440, que foi um HC que a Defensoria Pública da União provocou o STF para que aplicasse a recomendação 62 para a liberação em geral dos presos do grupo de risco, sem um critério com relação a crimes, periculosidade, etc. E o STJ disse não, tem que analisar caso a caso.
Tem presos que não podem sair, tem situações que são mais preocupantes. É exatamente o que eu tenho falado. Crimes violentos, crimes muito reiterados, pessoas que não têm comprovação que é do grupo de risco, falam que é, mas não é. Né? Então são situações que tem que analisar no caso concreto. E o STJ disse que não ia dar um salvo-conduto para todo mundo. Tá? Já tem vários HCs que foram negadas liminares no STJ para liberação de presos do sistema prisional do Rio de Janeiro, do Amazonas, de Goiás, situações, né, não nacionais, mas uma situação daquele estado, e reiteradamente o STJ tem negado, dizendo não é o caso de dar uma decisão genérica para liberação geral, é o caso de ser verificado a situação pontual, a situação concreta, cada localidade. Eu tenho que ver estrutura prisional, questão de atendimento médico, superlotação, gravidade do estado de saúde do preso, se realmente ele tem prova que é grupo de risco, se ele é de extrema violência, qual que é a periculosidade social que ele vai gerar com essa soltura. Tá? Então me parece que, vejam, o STJ agindo com extremo cuidado, o colegiado do STF direcionou para essa mesma interpretação, ou seja, as cortes máximas do judiciário em seu colegiado, no STF, e várias decisões monocráticas reiteradamente no STJ, vem dizendo que tem que ser verificado o caso concreto, tá? Com as cautelas do risco social também, tá certo? Aqui no TJMS, né, como regra, eu já falei que a gente tem negado os casos de penas muito altas, de crimes muito violentos, com raríssimas exceções, né, consegue algum HC no TJ, mas, como regra, esses casos não estão sendo liberados, preocupados não só com o preso, que a gente até pode remanejar ele de presídio, tem o atendimento médico no sistema prisional, se precisar ele sai com escolta, sai com tornozeleira para um atendimento, se for o caso, mas colocar esse preso em liberdade e gerar um risco social maior, me parece que precisa cuidado. Tá? E temos alguns estados que tiveram uma ampla concessão, como o Paraná, por exemplo, foi alvo de notícias, tem ajudado. As informações foram essas, as reflexões que eu achei importante trazer também foram essas, espero que tenha ajudado. Se acharem útil, repassem para os colegas, né, que estudam direito, que trabalham na área penal, que têm curiosidade, né, para não ser massa de manobra. Eu quero entender o que está acontecendo, compreender o debate para me posicionar e não repetir o que alguém fala para eu repetir. Ok? Vamos pensar o direito junto.